Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o André Medeiros, médico veterinário, e vim aqui hoje conversar com vocês um pouco sobre a importância da extensão aquícola e pesqueira para a cadeia produtiva do pescado. Tento trazer o conhecimento meu dentro dessa área, a experiência que tive nos últimos anos, para então entendermos que o médico veterinário também tem um papel fundamental dentro dessa atuação. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar aqui hoje, com um grupo tão seleto de professores e pesquisadores da área. Está sendo um prazer para mim fazer parte desse evento. Espero que todos curtam o evento de modo geral. E para quem não me conhece, como eu disse anteriormente, eu sou médico veterinário, formado pela Universidade Federal Fluminense em 2009, e desde o fim da minha graduação eu tenho interesse pela área do pescado. Então, ao me formar, eu fui atrás de especializações, mestrado e doutorado na área de qualidade e tecnologia do pescado. E em 2014, eu fui chamado para o concurso da FIPERJ, no cargo da extensão aquícola, extensão pesqueira. Então, desde 2014, eu atuo junto da FIPERJ como extensionista. Já já vou falar para vocês um pouco melhor sobre isso. Mas antes, como eu sempre gosto de fazer, em todas as minhas apresentações, eu gosto de deixar bem claro de qual grupo, de quem que estamos falando aqui hoje. Então, segundo o RISPOA, 2017, o grupo pescado, sempre usado esse termo no singular, ele é um grupo que compreende diferentes organismos aquáticos que tenham pelo menos uma etapa do seu ciclo evolutivo necessitando da água, e esses organismos utilizados para o consumo humano. Então, dentro do grupo, nós vamos ter os mais diferentes animais, dentre eles os peixes, aqui explicitados nessa primeira foto, peixes ósseos, assim como os cartilaginosos, representados pelos tubarões e raias. Também no grupo fazem parte os moluscos cefalópodes, ou seja, aqueles que a cabeça é facilmente identificada, então aqui representados pelo polvo, pela lula. Também no grupo dos moluscos, os moluscos bivalves, aqueles que são encontrados na concha, dentro das duas valvas. Então, são moluscos filtradores, exemplificados aqui pela vieira, e pela ostra. Também fazem parte do grupo os diferentes crustáceos, então, entre eles, camarões, lagostas, lagostins, siris, caranguejos. Tá? E também o grupo ele conta com répteis, os quelônios, passou aqui, os quelônios, tá? Que não é tão hábito aqui para o Rio de Janeiro, que é da onde eu falo, mas para a região norte já existe uma importância na criação e consumo dessa carne. Também temos os anfíbios, representados pela rã-touro, que é um animal exótico, mas já bem criado aqui no Brasil, de modo geral. E também no grupo nós temos os equinodermos, que é a família da estrela do mar. Então, para interesse humano, para consumo humano, nós podemos falar do grupo dos equinodermos, o pepino do mar e o ouriço do mar, como a foto representa. Então, após a identificação do grupo do pescado, eu apresento vocês, então, a extensão rural. O que é a extensão rural? Então, existe um termo chamado ATER, que seria Assistência Técnica e Extensão Rural, que é uma política que atua diretamente no cotidiano dos agricultores, construindo, então, e buscando soluções tecnológicas e organizativas para eles. O grande objetivo da extensão rural é propor e trazer uma melhoria da renda e qualidade de vida dessas famílias rurais, aperfeiçoando assim seus sistemas de produção, facilitando o acesso a diferentes recursos, serviços e renda, sempre de forma sustentável. Então a gente pode dizer, de grosso modo, que a extensão rural ela tem um caráter muitas vezes educativo, prezando pelo repasse de conhecimento e novas tecnologias, e sempre o objetivo é a melhoria de vida daquela classe rural. A extensão rural, atualmente, ela se encontra numa forma de política nacional, a partir da Lei 12.188, de 2010,
né? E no Brasil, alguns órgãos públicos atuam, né, com esse foco de promover a extensão rural. Alguns exemplos, né? EPAGRE, EMATER, INCAPER, o ITERJ, tá? E um ponto muito importante quando a gente fala de extensão rural é buscar uma equipe multidisciplinar para que se agregue o conhecimento de todos e essa informação chegue da melhor qualidade ali na ponta, né? Chegando assim diretamente na sociedade. Tá? Falando então da extensão pesqueira e aquícola, tá? A gente pode dizer que a extensão pesqueira e aquícola, né, a TEPA, como a gente denomina, né, Assistência Técnica, Extensão Pesqueira e Aquícola, ela é uma modalidade do ATER desde 2009, instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, e como a ideia da extensão rural, a extensão pesqueira e aquícola também preza por serviços de orientação, articulação, acompanhamento, organização e discussão com as comunidades tradicionais aquícolas e pesqueiras e os órgãos públicos. Os objetivos dessa extensão, dessa atuação, é promover o desenvolvimento sustentável da pesca e aquicultura, incentivando formas adequadas e legalizadas, não só do cultivo, mas também de comercialização e beneficiamento desse pescado, e assim trazendo, né, para o aquicultor e pescador, né, geração de renda e emprego. Aqui citei algumas ações listadas, né, como ações da FIPERJ, para maior conhecimento, né, e a gente pode observar que todas essas ações, de modo geral, todas as ações são voltadas para o benefício realmente dessa classe dos aquicultores e pescadores. Tá? E aí, como eu falei anteriormente, desde 2014 eu atuo na FIPERJ como extensionista. Para quem não conhece a FIPERJ é a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro. Ela é um órgão estadual que atua em todo o Rio. Tá? E a missão, o objetivo da FIPERJ é o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do pescado, proveniente da pesca ou da aquicultura, como representado nas figuras aqui dispostas para vocês, né? A aquicultura aqui em tanque escavado, aqui já em tanque rede e aqui representando a pesca. Né? Então, como eu estava dizendo, o objetivo da FIPERJ, né, é exatamente o desenvolvimento sustentável dessa cadeia aqui no estado. Né? Então, de grosso modo, nós temos três funções principais na FIPERJ, três cargos principais, né? Que é o cargo da pesquisa, o cargo da análise de recursos pesqueiros e o cargo da extensão, que é onde eu me situo. E eu vou abordar um pouco mais para vocês. Atualmente, a FIPERJ se encontra ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro. Bom, o extensionista. Então, eu vou tentar trazer para vocês a minha visão de extensão, né? E o que eu posso trazer, né, já de primeira mão? O extensionista, ele tem como atuar em toda a cadeia, né, tanto da pesca como da aquicultura. Então, aqui eu trouxe de forma ilustrada, né, uma cadeia generalizada de pesca, né, assim como uma cadeia orientada de aquicultura, para vocês terem um conhecimento que o extensionista ele pode adentrar em qualquer um desses pontos. Ele pode ajudar, repassar o seu conhecimento, trazer as tecnologias, né, em qualquer uma das etapas. E é o que eu vou trazer para vocês. A minha experiência, principalmente, ela é junto da aquicultura do estado. Então, vocês vão ver que meus exemplos vão acabar sendo principalmente ligados à aquicultura. Tá? Então, bom, a FIPERJ, ela apresenta 12 escritórios regionais. Tá? Dentre cada escritório regional, ele é situado num município e ele geralmente é responsável por municípios nos arredores. Então, vocês podem visualizar o mapa do Rio como um todo, né? E os diferentes escritórios que nós temos na FIPERJ. Nesses anos que eu estou na FIPERJ, né, eu já tive experiência em 3 locais, já tive situado em 3 escritórios regionais, né? O primeiro, que foi para onde eu passei inicialmente, se localiza, né, em Itaperuna, o escritório regional Noroeste Fluminense 2. Né? Na sequência, eu fiquei lá cerca de 5 meses, e aí eu consegui uma transferência para Nova Friburgo, escritório regional Serrana, tá? Onde fiquei por 3 anos,
tá? E há cerca de 2 anos atrás, eu vim para a sede da FIPERJ, localizada, então, em Niterói, né? Atualmente estou situado junto da coordenação de extensão. O que eu quero mostrar para vocês, né, dessa minha variação de escritórios que eu pude passar nesse tempo? Tá? Frente a essas variações, eu consegui visualizar com facilidade que cada região, quando a gente pensa na aquicultura, vai ter o seu perfil de produtor. Tá? E esse perfil do produtor, ele é baseado totalmente no peixe que se pode criar na região, né? Obviamente, baseando isso em clima, em questões de temperatura, temperatura de água, né, e outros parâmetros de importância para a criação desses animais. Então, por exemplo, quando eu cheguei na FIPERJ, no primeiro momento na FIPERJ, foi me situar em Itaperuna. Itaperuna é uma região muito quente do estado do Rio. Se eu não me engano, é a região mais quente do estado do Rio. Então, quando um produtor ele busca auxílio, né, orientação para iniciar, por exemplo, uma piscicultura na região, né, nós, extensionistas, nós temos que auxiliá-lo indicando peixes favoráveis, peixes que se desenvolvam naquelas condições ambientais, né? E aí trago isso para a minha realidade, né, maior, que foi do escritório regional Serrana, né, onde eu passei por 3 anos lá, 2015 a 2018, né, nós tínhamos uma equipe na época bem multidisciplinar, eram 3 biólogos e 2 veterinários, então o conhecimento dessa forma ele se amplifica, né? E como eu disse para vocês, né, na FIPERJ, como é que é o funcionamento dos escritórios, um escritório, né, ele tem ali a sua sede regional, né, e ele cuida dos municípios adjacentes, nos arredores, né? Então, exatamente lá, o nosso escritório, ele trabalhava com a região montanhosa do estado. Tá? E aí, o que temos na região montanhosa do estado do Rio? O clima é frio, né? Sendo bem diferenciado entre as estações, as águas, né, com temperaturas muito baixas, né? Temos, de modo geral, aquela região como uma região com muitas áreas de preservação permanente, que são protegidas por lei, né? São áreas, muitas vezes, por ser uma região montanhosa, de difícil acesso, então a gente tem aí menos ação do homem nessa região, tá? E é uma região coletora, produtora, como a gente chama, né, de água. Existe uma grande quantidade de água na região, uma grande quantidade de nascentes na região. Então, todas essas características de clima, de topografia, né, eles trazem o perfil do produtor da região serrana. Tá? E aí, frente a todas essas características, qual o peixe mais indicado para a região? Ela, a truta arco-íris, como vocês podem visualizar na foto. Tá? Para acrescentar, né, trazer um pouco de informação sobre esse animal, né, a truta arco-íris é da família do salmão. Tá? Ela é um peixe, quando em vida livre, migrador. Né? Então, esses animais eles fazem a migração, né, essa migração ela tem um ponto importante para a característica sexual reprodutiva do peixe, porque as fêmeas, tanto fêmeas e os machos também, mas as fêmeas principalmente, nessa migração, elas se estimulam, tá? Pela migração, pela locomoção, elas se estimulam a reprodução. Então, essa migração para a fêmea, principalmente, ela é extremamente importante. E isso já vai ser debatido. Tá? Então, trouxe aqui algumas informações da truta, né? Notem, é um peixe de água fria e limpa, abundante, né? Que tem uma preferência para desove e crescimento de 9 a 14 graus Celsius, tá? Que ocorre na região ali de maio a agosto, né? E o ideal sempre para esses animais são temperaturas abaixo de 21 graus Celsius. Então, isso é um ponto que já me faz fazer uma correlação com a região com a região serrana, com a região de Nova Friburgo, tá? Esses animais são animais, como eu falei anteriormente, eles necessitam da migração para conseguirem fazer a sua reprodução. Então, numa criação, por não ter a locomoção presente,
tá? É necessário, então, a instalação de laboratórios de reprodução, né, para que a reprodução ocorra efetivamente. Tá? É uma espécie exótica, né, pelo INEA, que é o nosso órgão ambiental do Estado, tá? E é uma espécie de peixe criada em sistema intensivo, né, que geralmente tem aí uma troca de 100% de água dos tanques por hora. Então, isso tudo, mais uma vez, né, mostra que é um peixe que precisa de muita água, água abundante, e a região de Friburgo é uma região apropriada para tal. Tá? Mas, obviamente, na região, né, a gente não atendia somente, né, os trutários, existiam também outras criações. Então, já aproveito para trazer para vocês um trabalho que eu tive lá em parceria com o Sebrae, se eu não me engano, foi 2015, que a gente fez um diagnóstico da cadeia produtiva aquícola em Cachoeiras de Macacu, que é um município adjacente ao de Friburgo. Tá? E aí, na região, né, eu e um técnico do Sebrae, nós juntamente percorríamos, né, o interior de Cachoeiras de Macacu atrás das pisciculturas, das criações de organismos aquáticos da região. E dentre essas encontramos, por exemplo, criação de jacaré, né, visto na área, também criação de diferentes peixes ornamentais apresentados aqui, o beta, os quingues, e aqui o peixe-vidro como exemplo. Também criação de rã, a região de Cachoeiras de Macacu já foi uma região muito rica, né, em raniculturas, tá? Então ainda existe, né, existem algumas com força na região, e também a tilápia, sempre presente, né, e outros peixes nativos, como, por exemplo, tambaqui. De modo geral, né, os extensionistas, eles fazem uma série de atendimentos técnicos, né, da assistência técnica, que é uma ação pontual, né, geralmente nós somos demandados por alguma situação e vamos até o produtor para conhecimento, né, da sua necessidade. Então, de modo geral, aí trouxe um dado antigo, né, mas da minha época na região, de 2016, onde fomos o escritório com maior quantidade de atendimentos técnicos, né, por conta de um processo de certificação que acontecia no ano, né, e de modo geral, dentre esses atendimentos técnicos, né, as funções eram as mais variadas. Por exemplo, orientação técnica propriamente dita, elaboração de projeto, né, a FIPERJ muitas vezes é buscada, é procurada por futuros aquicultores, né, que querem implementar um projeto, né, de aquicultura. Então, eles pedem ajuda para a elaboração desse projeto. E esse projeto é feito, né, com os diferentes técnicos, né, dando, assim, a melhor assistência e a melhor orientação para aquele produtor, né? Também a gente é muito procurado pela participação em políticas públicas, além do acompanhamento de produção, para legalização, beneficiamento e comercialização, ajuda e auxílio em eventos, assim como cursos e palestras e, eventualmente, projetos de pesquisa, né, juntando a extensão e a pesquisa. Junto a essa produtora, né, a gente teve bastante atuação, foi bem interessante, né? Então, muitos documentos necessitados para sua legalização como produtora, para beneficiamento e para comercialização do pescado, né? Muitos foram auxiliados por nós. Aqui uma foto representando exatamente, né, o momento que ela conseguiu a licença ambiental dela, tá? Nós também, a região de Friburgo, ela possui anualmente um evento chamado Festival da Truta, que é um evento bem conhecido, né, onde vários restaurantes do município, eles fazem pratos específicos com trutas, né, prezando sempre a truta da região. Então, o restaurante dela era um desses restaurantes que todo ano participava do festival e nós ajudávamos, né, nessa elaboração do prato, em outros aspectos importantes. E aqui uma foto, né, mostrando um dia que alguns alevinos chegaram para ela, ela fez a encomenda, teve um problema, né, no laboratório de reprodução dela um ano, então ela não conseguiu, né, fazer a reprodução no local, e por isso houve a necessidade de adquirir alevinos de outra propriedade. Então, uma foto mostrando, né, o dia que esses alevinos chegaram na propriedade
e eu estava lá ajudando ela, né, nessa recepção desses animais. Na mesma propriedade, na propriedade dela, né, a gente teve um projeto de pesquisa bem interessante, e aí eu vou fazer um parênteses rapidinho, falando do ciclo evolutivo das rãs, né? A rã touro, ela é um animal que, enquanto girino, né, para ela sofrer, né, a metamorfose e assim se tornar a rã que a gente conhece, né, o animal adulto, imago e o adulto, né, é necessário, então, que haja temperatura quente, né, para que ocorra essa metamorfose. E alguns, já em cima de alguns relatos bibliográficos, né, a gente levantou e fez essa pesquisa na região, né, ampliando o mercado, né, dessa produtora. Então, o que a gente fez? Né, criamos um projeto de pesquisa em parceria com um pesquisador da casa, muito interessante, né, muito conhecedor da área, e aí nós instalamos piscinas e fizemos, então, né, colocamos, então, os girinos para crescerem e se desenvolverem nessa temperatura mais fria. Tá? A temperatura fria não permitia que eles sofressem a metamorfose, tá? Mas permitia que eles crescessem e se desenvolvessem. Então, de modo geral, nós conseguimos, né, como a gente chamava carinhosamente, os girinões, que são animais bem maiores do que o costume, né, do que o normal, do momento da metamorfose. E o interessante desses animais maiores é que eles são animais, né, mais fortes, mais resistentes, né? E esse projeto como um todo, favorece a cadeia da rã, porque permite, né, que ranicultores em regiões de clima mais quente possam até ter 2 ciclos num ano, tá? Então, esse foi um projeto muito interessante na região que eu gostaria de compartilhar com vocês. Trazendo um outro exemplo de truticultura da região, né? Já essa truticultura ela tinha um outro foco, então existia aqui, vocês podem visualizar, né, a criação, né, das trutas e dentro da própria propriedade, né, seguindo todos os parâmetros necessários, né, de legalização, existia, então, na propriedade, uma unidade, um abatedouro frigorífico, né, para o abate, para a realização de abate, insensibilização, abate e beneficiamento desse produto, né, que saía, então, principalmente na forma de filé, né, filé de truta, mas também, né, no peixe inteiro eviscerado, e até mesmo com o nosso apoio, né, buscamos ampliar, né, os produtos comerciais desse produtor. Então, esse produtor também é um parceiro nosso até hoje. Eu não estou mais lá, mas tenho contato com ele sempre, né? E eu posso dizer que pela minha experiência, né, de beneficiamento e comercialização adquiridas, né, na graduação e ali nas especializações pós, né, graduação, né, ajudei, né, auxiliei esse produtor, né, em colocar em conformação a estrutura de abatedouro dele, né, para que assim ele pudesse ficar legalizado perante os serviços de inspeção. Também ajudamos, né, na construção do manual de boas práticas de fabricação, que era um outro requisito que ele precisava, tá? Também, né, como visto no exemplo anterior, ajudamos o produtor numa série de licenciamentos ali, novamente apresentando o produtor assinando a sua licença ambiental. Tá? E desse produtor especificamente, eu tenho uma história também interessante, né? Esse produtor, como a produtora anterior, né? Ele também tinha um laboratório de reprodução dentro da sua propriedade. E o que foi bem interessante, né? As ovas que não eram utilizadas para reprodução, né? Ele estava com a ideia de fazer o reaproveitamento dessas ovas, né? Colocando, então, processando essas ovas, né, e transformando, então, num produto tipo caviar, né, como a gente chama de sucedâneo de caviar. Então, trago para vocês, né, os nossos auxílios junto a esse produto, e no processo, na fabricação desse produto, eu pude ajudar o produtor, né,
esse produtor especificamente, né, a realizar, entre outras, a avaliação microbiológica e fisicoquímica desse produto, né, que virou um capítulo de livro, tá, que vai ser disponibilizado para vocês no final da palestra. Então, aqui, para conhecimento do assunto. Tá? Também na região, nós ajudamos, né, os produtores a se fortalecerem num formato de associação, isso também em parceria com o Sebrae, né? E aí, então, criou-se a Aquiserra, né? Na verdade, em Friburgo existia uma associação de fruticultores desativada, tá? E aí, com o nosso incentivo e parceria do Sebrae, nós tivemos, então, um curso de associativismo, né? Nós, porque eu participei junto deles, né? Para, assim, em 2016, né, criarmos, né, acontecer a criação e a revitalização dessa associação no formato agora da Aquiserra, como vocês podem visualizar aqui. E o que eu fico muito grato de ter feito parte disso tudo é poder observar essas fotos, hoje em dia, vendo o produto da Aquiserra saindo na região. Tá? Aqui, como a gente falou anteriormente, né, esse é um evento que a FIPERJ sempre apoiava, o Festival de Truta na região, né? Então, aqui só para demonstração de um dos anos que eu participei, né? Bem interessante, né? A inserção da truta, né? No mercado local, e aí a gente vinha, os produtores traziam inúmeros produtos derivados, né? Variedades, realmente uma situação bem interessante de se acompanhar. E aí, o que a gente pôde, no final, né? O que eu posso trazer para vocês? Né? A mídia, né? A gente conseguiu, de modo geral, melhorar o desenvolvimento da região, das fruticulturas, né? E chegamos até mesmo à mídia. Né? A FIPERJ está citada aqui, né, como apoio técnico aos produtores, mas, obviamente, essa matéria foi voltada, de fato, né, para o sucesso que os fruticultores da região tiveram. Essa matéria foi de 2017. Tá? Aqui, mais um exemplo, já nesse momento, já estava aqui em Niterói, né, já lotado aqui na coordenação de extensão. Então, apresentando para vocês, né, um projeto que a gente tem lá na casa. Agora que eu vim para Niterói, eu assumo mais pastas de beneficiamento e comercialização, né? Então, atuo principalmente nessas funções. E aqui um projeto de uma colega também da casa, né, que a gente visualiza rendimento corporal de diferentes espécies, algumas até espécies de baixo valor comercial. Então, para o conhecimento, né, aqui, por exemplo, sendo feito na sardinha verdadeira, né, foram feitas em outros animais, e aqui também no tiravira, por exemplo. E esse trabalho também saiu como capítulo de livro, né, em cima desses 4 animais: sardinha verdadeira, sardinha laje, savelha e a folha de mangue. Esse trabalho também vai ser disponibilizado para vocês. E, gente, já aqui, né, na minha finalização, né, um outro tópico que eu atuo bastante na FIPERJ, né, como extensão, né, é junto à comercialização desse produto. Né? A FIPERJ, ela possuía essa campanha, né, de 2012 a 2016, de olho no peixe, uma campanha onde o foco dela era o incentivo do pescado adequado pelos consumidores e também uma orientação para os consumidores, né, de características de qualidade desse produto na hora da escolha. Tá? Esse projeto estava sendo avaliado de reativarmos o projeto, mas, infelizmente, a pandemia veio e a gente está, nesse momento, ainda de sobreaviso, né? Esperando para ver o que vai acontecer. Mas só para pontuar, nesse período de pandemia, né, para comercialização, nós, né, como FIPERJ, de modo geral, estamos aí incentivando, sim, continuamos incentivando o consumo desse produto, do pescado, de modo geral, né, claro, das formas seguras, né, atualmente, né, prezando aí todas as recomendações dos órgãos de saúde. Claro, o extensionista, ele não deve somente levar essa informação, né, para aquela ponta da cadeia, né, para o apicultor e para o produtor. É importante que o extensionista também traga essa informação, traga esse conhecimento, né, para outros atores
que vão ter ou que já têm grande importância na cadeia produtiva. Então, eu, na FIPERJ, eu tenho também essa ação, né, eventualmente, de participar de palestras, de cursos, né, trazendo meu conhecimento, e se eu puder ajudar um pouquinho, né, com os alunos que às vezes me escutam, né, ou o público em geral, eu já fico muito feliz. Então, trago aí algumas fotos representando nesses últimos anos, né, diferentes maneiras de auxílio que eu tentei, né, promover, né, para a sociedade de modo geral, né, levando essa informação, trazendo a informação adequada, né, para que assim a gente tenha uma cadeia produtiva mais forte. Tá? Então, dessa forma, a gente agradeço muito esse bate-papo, né? Porque hoje foi realmente um bate-papo. Eu contei um pouco da minha experiência para vocês. Espero que vocês se inspirem a se tornarem extensionistas, porque extensão é uma profissão, particularmente, eu acho linda, é um amor. Ter a confiança de um apicultor, de um produtor, de um pescador é algo realmente impagável, e é através dessa confiança que a gente consegue fazer o nosso trabalho, né, de ajudar mesmo, né, aquele produtor, aquele pescador a se desenvolver, a ter uma renda maior e a ter uma condição de vida maior. Então, realmente é uma profissão que eu acho muito gratificante para mim. Tá? Agradeço imensamente e lembro sempre que a área do pescado ela é multidisciplinar. Obviamente, existe dentro da área, né, por exemplo, a inspeção, que ela é tipicamente voltada do veterinário, mas a cadeia como um todo, ela não só é multidisciplinar, como ela precisa dessa multidisciplinaridade, né, para que ela fique o mais rica possível, né, para que os atores da cadeia, né, tenham os maiores ganhos possíveis. Então, nesse primeiro ciclo de palestras, a gente está abordando realmente a atuação do médico veterinário no campo, tá? Mas já estamos programando próximos eventos, próximas palestras, também dentro da cadeia produtiva do pescado, mas também para mostrar a importância das demais profissões, né? Que são várias. E eu, particularmente, acho que na extensão, como extensionista, eu vejo isso de forma muito clara, que a multidisciplinaridade é a resposta, muitas vezes. Tá? Nós sozinhos, nós não vamos longe. Então, fica aqui o meu recado, fica aqui também, né, os meus contatos, tá? Vocês podem entrar em contato para qualquer dúvida. E eu lembro vocês que separei alguns documentos interessantes sobre extensão aquícola e pesqueira e outros de importância para a área, né? Vou disponibilizá-los agora no fim da palestra, lá no meus stories, né, do meu Instagram. Então, depois vocês sigam o meu Instagram, né? Vamos puxar a sardinha para mim, sigam o meu Instagram e busquem lá nos meus stories, que vocês vão ver um QR Code, né, que vão levar vocês para um link de transferência, né, cheio de material bacana, para amplificar o conhecimento de vocês. Gente, olha, um prazer, muito obrigado, boa noite, boas palestras.